Senhor abra os nossos corações para que possamos entender da sua mensagem, Deus. Fica conosco, Pai, fica com o Gésner, que vai estar aplicando sobre nós os seus ensinamentos. E eu te peço, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Vamos ler o texto, então. Mateus, capítulo 6, dos 25 até o 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Então, esse texto é um texto bem conhecido, que muitas vezes nós vemos ele ser interpretado por diversos pastores, só que, infelizmente, esse texto ele é um pouco deturpado em algumas partes, e ele é até mesmo utilizado na teologia da prosperidade para falar coisas que o texto nunca quis dizer. Então, eu já vi esse texto sendo utilizado, por exemplo, para falar sobre riquezas, dizendo que quando você busca Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. E eles incluem nesse todas as demais coisas tudo. Então, um carro novo, casa, e todo o resto. Só que muitas vezes eles estão tirando desse texto coisas que ele nunca diz. Então hoje nós vamos analisar ele de forma bem tranquila, bem assim, não é um estudo que precisa ser feito de muito longo, é um estudo curto, mas para a gente ver o que esse texto está falando. Primeiro, antes disso, nós temos que ver que ele está falando sobre ansiedade. E esse é um problema que, antes da pandemia, antes do coronavírus, as pessoas que tinham ansiedade, que tinham crises de ansiedade, elas já faziam parte de 18,6 milhões no Brasil só. Então, essa pesquisa foi feita antes da pandemia, 18,6. O que vocês acham? Que esse número ele deve ter aumentado, triplicado? O que vocês acham que esse número está agora, depois da pandemia? Eu quero ouvir vocês também. Seu microfone, Sueli. Eu acho que deve ter triplicado. As pessoas ficando assim em casa, elas começam a ficar mais angustiadas, mas nós ficamos mais angustiados quando não podemos fazer aquilo que corriqueiramente fazemos, né? Então, acho que aumentou. Eu não vi estatisticamente, mas... Mas o que eu tenho visto é realmente que, infelizmente, esse número, ele tem aumentado mesmo. Meu irmão, ele trabalha na Bolsa de Valores, e ele trabalha na área que faz o controle da crise de risco. Então, ele é obrigado a estudar todos os dias o que está acontecendo globalmente com o coronavírus e fazer relatórios para passar para a Bolsa de Valores. E quando eu converso com ele estava até falando sobre o próprio emprego dele, que muitas pessoas que antes tinham um convívio social
de ter que ir ao trabalho, de ter que ter a sua rotina e não ter medo, que é uma das coisas que mais agrava a ansiedade. Essas pessoas, elas tinham um certo controle sobre si, mas esse controle parece que ele foi retirado das nossas mãos de uma forma drástica. Na verdade, a gente achava que tinha controle, né? Porque nós nunca tivemos controle sobre nada. Nós nunca tivemos controle sobre a nossa economia, a nossa vida, nós nunca tivemos esse controle como nós gostaríamos de ter, mas nós tínhamos a ilusão de que esse controle existia. Mas quando veio essa pandemia, quando veio essa grande crise, a gente viu que nós não temos controle, que a vida é algo que somente Deus pode controlar. Você vê que pessoas que estão muito bem hoje, daqui 2 dias, elas podem vir, 2 dias, uma semana, 2 semanas, elas podem perder a sua vida. Então, isso faz com que nós possamos reconhecer a fragilidade da nossa alma. Só que quando você é alguém que tem um conhecimento bíblico, que você tem uma fé fortificada em Jesus Cristo, isso não tira as nossas estruturas. Porque a gente sempre soube que a nossa vida está nas mãos do nosso Criador. Então, a ansiedade que a Bíblia fala tem 2 tipos. Tem a ansiedade da vida, que é uma ansiedade normal. Então, por exemplo, se alguém falar assim para você, você está ansioso pela vinda de Jesus Cristo? E você fala, sim, estou ansioso. A pessoa fala, você pecou, porque ansiedade é pecado na Bíblia. Não é assim. Existe a ansiedade, que é aquele anseio por algo futuro que é bom. Mas existe a ansiedade pecaminosa. Então, esse texto que nós estamos tratando aqui, ele vai falar sobre a ansiedade pecaminosa, a ansiedade que nós não devemos ter. Para aqueles que estão chegando agora, o texto é Mateus 6, do 25 até o 34. É um texto muito conhecido, vocês já conhecem ele, e nós estamos analisando ele versículo por versículo. Então, nós temos esse problema que o nosso mundo é um mundo que está com cada vez mais ansiedade pecaminosa, crise de ansiedade. Nunca se vendeu tantos remédios para conter ansiedade como estão sendo vendidos hoje. Mas nós, como cristãos, como devemos agir? Então, vamos lá. O princípio, no versículo 24. Antes da gente ir para o versículo 25, que nós começamos, ele fala o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Então, o que ele vai tratar depois disso, a partir do versículo 25 para frente, é uma continuação. A gente não pode tratar de forma isolada. Primeiro, o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre pessoas que, ao invés de servirem a Deus, eles servem ao dinheiro. E é interessante que Jesus compara o dinheiro, faz uma análise de forma figurada, comparando o dinheiro como se ele fosse um Deus, como se ele fosse nós sabemos que ele não é, que ele não tem vida, mas é isso que Jesus compara, como o dinheiro como um Deus, ou o Deus verdadeiro, que você não tem como seguir os dois, porque vai dar conflito. Então, um cristão que acha que tem como servir a 2 senhores, ele vai ter um conflito interno. Tiago fala que esse tipo de cristão é um cristão que tem 2 almas. É claro que é impossível, então, sentido figurado, mas uma pessoa de espírito dobre, lá Tiago fala, é uma pessoa bipolar. Sabe aquela pessoa que de manhã ela sorri, depois de 10 segundos ela chora, e depois de 5 segundos ela volta a sorrir? É uma pessoa totalmente bipolar, ela não sabe quem ela está servindo. Então, Jesus está dizendo aqui, não tem como servir a 2 senhores. Por isso, ele vai dar agora uma explicação. Como que não tem que servir 2 senhores? E aí ele começa no versículo 25. Por isso, porque não tem como seguir 2 senhores? Por isso, eu vos digo então, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, pode liberar o seu microfone e participar. O que é que esse versículo, e eu quero só que você me fale só desse versículo,
o que que esse versículo está dizendo que nós não devemos ficar ansiosos? Pelo quê? São duas coisas aqui que ele está dizendo. Pelo que é essencial. Pela comida, né? Pela vossa vida, quanto ao comer ou beber. Então, pela comida, pelo que a gente tem que tomar, a água, o pão, o alimento básico. O alimento básico, isso mesmo. E, além do alimento básico, ele está falando do que nós vamos vestir também, né? Quanto ao que a vez de vestir, que também seria uma roupa simples, né? Então, aí que a gente entra já começando a compreender o que é ser um cristão na vida real, na vida comum. Porque muitas vezes a gente extrapola o que Jesus falou e coloca em outras coisas. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: o cristão ele não deve se preocupar pelo que ele vai comer, porque o Senhor mesmo vai prover tudo aquilo que ele precisa na alimentação. E ele também não deve se preocupar do que ele vai vestir, porque o Senhor também vai prover. Só que aí, nós, com o nosso coração pecaminoso, a gente começa a expandir. Então, vamos colocar aqui: nós não devemos se preocupar com a alimentação. E aí você pega seu cartão de crédito, e muitos fazem isso, e o seu iFood, você liga no seu celular. Hoje em dia está muito fácil pedir comida. Antigamente você tinha que ligar na pizzaria, e com aquele cardápio gigantesco na sua mão, fazer o pedido, ou ter que ir lá buscar. Hoje em dia você tem um aplicativo e você pede ali, e ele é descontado do seu cartão de crédito, o que não faz com que você tenha aquele sentimento com dinheiro, que é simplesmente um número ali no seu cartão e vai sumindo. E quando você vê, você já pediu tanta pizza, Deus está falando com alguém aqui, você já pediu tanta pizza, você já pediu tanta comida fora, você já pediu tantas coisas, que o seu cartão de crédito já está ali numa conta gigantesca para fechar um mês. E aí você pega e ora e fala: Senhor, o Senhor disse que não vai me faltar o que comer, então por isso dá um jeito de pagar essa conta. Não é isso que o versículo está dizendo. Da mesma forma que ele não está dizendo na vestimenta aquilo que os jovens, que geralmente os jovens fazem, mas os mais velhos também fazem isso, que é aquela roupa caríssima. Então, antigamente, a gente ia no shopping e olhava aqueles tênis da Nike. Quem é da Zona Leste aí pode sabe do que eu tô falando, que os jovens sempre iam lá e compravam aquele tênis de R$700. O Douglas até deu risada porque ele sabe que é verdade. Aquele tênis de R$700, e na verdade ele não passa de um tênis comum, mas porque ele tem um logo, ele tem uma marca. A gente acha que as outras pessoas vão olhar para aquilo e vão achar que nós somos alguém melhor porque nós temos uma roupa assim. E não somente os homens, as mulheres também. Às vezes a gente vê naqueles sites de moda, quando tem um vestido que ele é super simples, mas porque ele tem uma marca, vai para 5 mil, sei lá, quantos R$1.000 aquilo. Então, o versículo não está falando disso. Jesus não está falando que ele vai nos dar todas essas coisas de forma que seja isso mesmo. Ele está falando que as coisas simples da vida, as coisas que nós temos de forma simples, nunca nos faltará. E se a gente pega esse versículo e começa a distorcer, nós vamos ter sérios problemas, como eu havia dito aqui. Até aqui, tranquilo? Alguém quer complementar o que eu estou falando aqui? Alguém quer participar? Eu estou aqui para participar, para vocês poderem falar, tá? Por isso que eu não estou no YouTube. Então, manda bala. Gessner. Sim. É interessante quando a gente fala disso, porque me faz pensar também na questão de prioridade. Verdade. Né? A gente tinha uma prioridade, eu tinha algumas prioridades. E a pandemia veio, falando, né, do nosso contexto atual, mas isso pode se encaixar em algum outro contexto também, e a minha prioridade mudou, né?
E a gente precisa realmente aprender a confiar. Não é fácil, não é simples. E em muitos momentos eu também não consigo, não estou me colocando como exemplo. Uhum. Mas para dizer de prioridades mesmo, né? Às vezes a gente está no serviço, preocupado, nervoso com o chefe, e aí você recebe um telefonema, seu filho se machucou. Cara, a prioridade mudou, né? Eu entendo Exato, que Jesus está falando aqui realmente do que é prioridade. E a gente perde esse senso, por vezes. concordo. Por vezes a gente perde esse senso, porque o que é prioritário que a gente já tem, a gente tem um coração enganoso que nos prega peças, né? É. A gente acha que não tem. E a pandemia, por exemplo, trouxe para a gente uma experiência que a gente consegue continuar vivendo sem determinadas coisas, sem É. determinadas práticas. A gente está sofrendo, Uhum. mas a gente está vivendo. Exato. E o que acontece, infelizmente, é que a gente tem o grande uso das redes sociais. A rede social, eu não vou demonizar a rede social, porque ela é uma bênção quando ela é utilizada da forma correta. Só que o que a gente tem hoje é uma cultura que valoriza o status ao invés da pessoa. Então, o que acontece? Você entra no seu Instagram, dependendo das pessoas que você segue, você começa a ter aquele anseio por ter uma vida parecida. Quando a gente sabe, e diversos documentários já fizeram essa análise, que é uma vida de mentiras. Então, você vê lá que a pessoa que é uma influencer, ela posta todo dia uma roupa nova, ela posta todo dia um sapato, ela posta tudo aquilo. E você pensa que ela é rica, quando na verdade aquilo é tudo propaganda. Eu já vi um desses influencers falando que ele recebe o produto, ele tira a foto dos produtos, e depois ele tem que devolver os produtos para a empresa, porque não é dele tudo aquilo. Só que como é um mundo de uma forma superficial, a gente acaba achando que aquilo é o padrão. E achando que aquilo é o padrão, a gente começa a ter ansiedade. Porque a gente olha na rede social, todo mundo está comendo bem, todo mundo está vivendo bem, todo mundo tem as melhores roupas possíveis. E não é a nossa realidade. Mas a verdade é que não é a realidade de ninguém. E o que a Verônica falou sobre mudar as prioridades, esse é um lado bom que a pandemia trouxe. Se ela pode trazer algo bom para a gente, é a gente aprender a valorizar o que é prioritário. As nossas contas, eu vi uma reportagem pelo Estadão que o brasileiro parou de gastar dinheiro de forma superficial, porque ele precisa aplicar o dinheiro dele agora onde? Naquilo que é necessário, que é comida e no seu vestuário. Então, quando Jesus está dizendo lá, para quem está chegando agora, Mateus 6, do 25 ao 34, é exatamente o que a Verônica estava pontuando, e a Sueli também. Ele está falando das coisas principais, das coisas que são prioridade. Então, vamos lá no versículo 25. Não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. Então, a nossa ansiedade, ela deve ser nas coisas, que a gente não deve ter ansiedade nessas duas coisas. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos vestir. E por que nós não devemos ficar ansioso? E aí ele coloca alguns pontos muito interessantes. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então ele está dizendo de uma forma simples. Se você está vivo, você já tem o seu alimento, entre aspas, você tem vida, Deus já te deu a vida, e te deu um corpo, então esteja satisfeito, porque você está vivo plenamente. Só que depois ele começa a dar alguns exemplos, e aí são dois exemplos. O primeiro exemplo está no versículo 26 e no versículo 27. Vamos ler? 26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. O que ele está colocando aqui? Que as aves do céu, elas não têm uma conta, uma poupança. Elas não têm uma caderneta de investimentos na XP, onde ela coloca ali todo o seu dinheirinho para quando vier a sua aposentadoria. Imagine assim. Elas não têm como guardar
papel higiênico. Lembram quando começou a crise? Tava todo mundo estocando papel higiênico diversos, não sei para quê. Às vezes moravam 2 pessoas numa casa e estocava 500 mil papel higiênico lá. As aves do céu, elas não têm essa condição que nós temos. Porém, elas estão vivas. Ela tem o seu alimento, elas têm tudo aquilo, porque nosso Deus é aquele que dá isso para elas. Então, se Deus alimenta essas aves, o que dirá de nós? Quando nós vemos a criação, por mais que algumas pessoas possam falar dos animais, que nós devemos respeitá-los, nós devemos, e alguns vegetarianos falam que nós não devemos nem mesmo comê-los, que é um erro. Quando nós falamos dos animais, na criação em Gênesis, nós vemos que Deus para a criação do Gênesis quando ele vai criar o ser humano. Até então, todos os animais são inferiores. No ser humano, ele diz que ele vai fazer o ser humano conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, nós temos algo de diferente dos outros animais da criação. Nós somos os únicos que temos a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus cuida, Jesus está dizendo aqui, daqueles animais que são inferiores, aqueles animais que não são racionais, por mais que você converse com o seu cachorrinho, ainda mais nessa pandemia, e o seu cachorrinho, você pensa que ele está te respondendo, na verdade ele é um ser totalmente irracional, ele tem ali apenas algumas coisas que ele sabe fazer. Se Deus cuida desses animais, imagine do ápice da sua criação. Ele cuidará muito mais de nós. E nós devemos, então, colocar a nossa fé sobre ele, que nada disso nos faltará. Esse é o primeiro exemplo que Jesus dá. E ele continua dizendo, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então ele está dizendo, vocês, cristãos, que são imagem e semelhança de Deus, vocês não têm um valor muito maior do que o resto da criação? E a resposta é uma resposta óbvia. Sim. Ou seja, se Deus cuida da criação, que é inferior, ele cuidará de nós, em tudo aquilo que ele já disse lá em cima que ele cuidará, porque nós somos superiores a todas as aves. No versículo 27 diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí eu coloco essa pergunta para vocês. Alguém aqui já conseguiu, através da ansiedade, resolver algo? É uma resposta quase que óbvia, né? Acho que ninguém vai querer nem responder. Jesus está dizendo que a ansiedade, ela é inútil. Em si mesma, a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade faz com que nós soframos 2 vezes. Ou então ela faz com que nós possamos sofrer algo que nós não deveríamos sofrer. Vamos colocar um exemplo. Eu estou ansioso porque vai voltar o culto hoje. Vamos colocar aqui. Vai voltar o culto hoje, então eu tô ansioso, sei lá o quê, mas ao mesmo tempo, eu tô com medo de pegar o coronavírus. E aí eu tô com medo e eu fico ansioso, meu coração começa a ficar cada vez mais acelerado, e aquela ansiedade, e aí chega, eu tenho um culto maravilhoso, eu não pego nada, eu volto para casa feliz. Valeu a pena ter sofrido antecipadamente? Jesus está dizendo, é inútil a ansiedade. Ela não acrescenta em nada. Muitas vezes, a gente tem aquele domingo à noite, quando as pessoas tinham que ir trabalhar na segunda-feira, e muitos de nós ainda temos que fazer isso. E aí a gente fica ansioso no domingo à noite. Fica ansioso porque no outro dia nós temos que acordar cedo, e a gente pensa, o metrô vai estar lotado, e eu não vou conseguir pegar lugar, e alguém vai pisar no meu pé, e eu vou ter que amaldiçoar essa pessoa que pisou no meu pé, e tudo aquilo. E de repente a gente chega, vem um metrô vazio, a gente consegue sentar, e consegue ir para o nosso trabalho em paz. O que adiantou a gente gastar um momento da nossa vida, no domingo, onde nós poderíamos aproveitar aquele momento, mas nós estamos desperdiçando um momento bom, porque nós estamos antecipando um momento ruim, que pode nem mesmo acontecer. Então a ansiedade, ela é tão inútil, porque ela faz com que, no momento atual, eu sofra por algo que talvez nunca aconteça. Uma vez eu estava conversando com uma senhora,
E ela falou para mim que ela tinha muito medo mesmo de ter câncer. Então aquilo tirava o sono dela à noite, ela não conseguia nem dormir, porque ela pensava assim, nossa, muita gente tá tendo câncer, e eu tô com muito medo de ter esse câncer, e ela ficava sofrendo e perdeu o sono. Só que até onde eu sei, e já faz algum tempo, ela nunca teve. Então, todos os dias ela sofre por uma coisa inútil. E se ela tiver, aí sim, a partir do momento que você tem, você deve se preocupar no cuidado, mas você não deve se preocupar de forma anterior. Algum de vocês quer dar um testemunho, um testemunho de algo que vocês tiveram, uma ansiedade que foi totalmente inútil? Pode falar, liberar o microfone e falar. Senão vou ter que dar os meus testemunhos, e eu não quero. Vamos lá, me ajudem. Como eu falei, esse texto, ele fala particularmente ao meu coração. Eu fiquei bastante ansiosa a primeira vez que eu tive a notícia de que eu precisaria fazer uma cirurgia. E aí eu falei, inclusive, para o médico inicialmente que eu não faria, porque eu não estava sentindo nada, então que eu não faria a cirurgia. E fiquei aflita, profundamente, chorei, tudo, e contei para minha mãe, e estava assim, com o coração apertado, angustiada, e a gente sempre conversou muito, e eu me lembro que a minha mãe falou assim para mim, filha, por que você está desse jeito? Se precisar fazer, tudo bem. Você está com medo de morrer? Eu falei, não sei o que é uma angústia que apareceu no meu coração. E eu falei, inclusive, para o doutor que eu não vou fazer. Aí ela disse assim, olha, filha, eu não posso tomar o seu lugar, eu não posso decidir por você, mas eu acredito que você deva fazer, se é necessário, faça, né? E aí eu fui lecionar, eu estava assim, muito abatida mesmo, e fica estampado na minha cara quando eu não estou legal. E, assim, amigos vieram conversar comigo, Su, você está bem e tal. E eu falei, não estou legal, mas não quero falar sobre isso. Aí eu dava aula já na escola bíblica dominical, voltei do trabalho, né? Eu lecionei sempre também à noite, eu voltei de lecionar à noite e estava estudando, e esse texto nem constava dos textos que eu precisava estudar, porque a gente vai estudando os vários textos. Sim. Mas aí o que aconteceu? O Senhor me mostrou esse texto, e mesmo assim eu falei, porque eu já conhecia o texto e tudo, e eu disse, Senhor, eu não quero ficar nessa agonia, né? Uhum. E aconteceu de passar aquela noite, o outro dia eu ainda estar aflita, mas Deus começou a falar muito comigo e me fazer lembrar, principalmente desse versículo, naquela parte que diz assim, não valeis vós muito mais que elas, referindo-se às aves. Exato. E eu sei que vocês acreditam, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Isso passou um dia, eu ainda fiquei assim, e falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar assim. Não importa o que acontecer, eu creio em Ti. Então, dá paz para o meu coração. E aí, naquele segundo dia, eu fui dormir, e no outro dia, eu acordei completamente tranquila, de verdade, tanto que eu marquei um momento especial com o médico, para minha cirurgia, aí fiz e deu tudo certo. Mas sim, eu tive 2 dias angustiantes. Agora imagina. À toa. Agora imagina, Sueli, você teve uma ansiedade sobre algo que era real. A cirurgia é algo real, é algo que vai acontecer, e você teve essa ansiedade. E quantas vezes nós temos a ansiedade por coisas que não são reais, que é pior ainda, coisas que podem acontecer. Olha, amanhã eu tenho que ir no mercado, então vai estar cheio.
e vai estar com pessoas sem máscara, e eu vou passar por uma angústia, e tudo aquilo. E você fica sofrendo, e quando você vai no mercado, nada daquilo que você achou que você iria sofrer aconteceu. Então você sofreu de forma inútil 2 vezes, sendo que não era necessário. Então por isso que Jesus está dizendo, a ansiedade não pode nos fazer bem nenhum. No versículo 27, qual de vós pode acrescentar um côvado da sua vida? Ou seja, você ficando ansioso, você vai acrescentar mais um dia na sua vida? Você vai acrescentar algo na sua vida? Na verdade, você vai perder momentos bons que você poderia ter, porque você está estragando a sua vida com essa ansiedade. No versículo 28 e 29, ele vai dar mais outro exemplo. Agora ele vai dar o exemplo da roupa, das vestimentas. Diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então ele está usando aqui o exemplo do homem mais rico do mundo. Salomão, a riqueza dele, se a gente fosse colocar nos nossos dias, ele seria mais rico do que qualquer bilionário. Se você pegar um cara, vamos colocar aqui o Elon Musk, que é o dono da SpaceX, que mandou esses dias uma espaçonave para o espaço, e colocou alguns satélites. Ele é dono da Tesla, ele é dono de várias empresas, um cara visionário mesmo. Se você pegar a riqueza dele, não se compara com Salomão. Salomão, ele diz que onde ele olhava, para tudo que ele olhava, Deus dava para ele. Então você olha para a Argentina, vamos colocar aqui. Deus concedia com que o império de Salomão se aumentasse cada vez mais. Só que Salomão, mesmo tendo tudo, mesmo ele tendo as roupas mais caras, mesmo ele tendo a sua vida regrada por bens materiais, ele teve cerca de 1.000 mulheres, ele teve 300 esposas, mais de 600 concubinas, e tudo isso ele fez de forma pecaminosa. Não era para ele ter esse número gigantesco de esposas, não era para ele ter, e ele foi colocando tudo aquilo porque ele tentou encher o coração dele de bens materiais para que ele tivesse paz. E vocês veem lá no livro de Provérbios e de Eclesiastes, Salomão dizendo que tudo aquilo era vaidade, que tudo aquilo era inútil, não valia de nada se você não tivesse a proteção de Deus. Então, um homem riquíssimo, quando ele olha para suas vestimentas, quando ele olha para tudo, sem Deus, tudo isso se torna inútil, tudo isso se torna vão. Uma pessoa que tem um quarto, que é o sonho de muita gente, que tem aquele quarto, aquele closet cheios de roupas, um monte de sapatos e diversas outras coisas, algumas pessoas pensam que quando elas chegarem nesse nível, aí sim elas serão felizes, aí sim elas não precisarão se preocupar de nada. E a gente vê que por diversas vezes Jesus chama essas pessoas de tolas, pessoas sem sabedoria. Nós temos na Bíblia aquele versículo que diz assim, que o rico fala que ele vai pegar toda a sua plantação, ele vai estocar a sua plantação e o seu coração se fartará. E o versículo diz, tolo, amanhã mesmo pedirão a tua alma. Ou seja, a riqueza, as coisas que nós conquistamos sem Jesus Cristo, elas se tornam inúteis. É tanto que quando você vê um rico, eles deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Mas quando você olha de perto, você vê que o número de depressão é igual. Para você ter uma ideia, os países que mais cometem suicídio são os países de primeiro mundo. Os países, quanto mais pobres, menos a taxa de suicídio acontece. Então tem algo de errado quando você tem o dinheiro, você tem um sistema de saúde bom, você tem tudo e não tem Jesus Cristo na vida. Porque tudo aquilo que você tem se torna algo vão, se torna algo inútil. E essas pessoas, por não encontrarem um sentido na sua vida, elas preferem tirar, mesmo tendo tudo aquilo, mesmo tendo os bens materiais. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, Salomão, em toda a sua glória, com tudo aquilo que ele tinha, com todo o seu dinheiro,
se você olhar para os campos são mais belos, porque Deus está cuidando de tudo aquilo. Salomão, na sua vaidade, não sei se vocês sabem, mas Salomão, quando ele chega ao final da sua vida, ele se desvia do caminho de Deus, por causa de tudo aquilo que ele tem, ele acaba ficando louco, o homem mais sábio da Bíblia, o homem que tinha uma sabedoria, deixou com que as coisas fizessem mais sentido do que Deus, e ele acaba se desviando do caminho de Deus. Então, nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, e aí sim, essas demais coisas, tudo aquilo que vier para nós, serão bênçãos, não será uma maldição. No versículo 30, ele diz assim... O Gessner. Sim, diga. Vou fazer um comentário sobre isso que você está explanando. Isso nota-se claramente quando você vê a conduta da igreja na África, né? Quando você vê alguns vídeos dos irmãos africanos louvando e engrandecendo a Deus, descalços, em terra batida, vestidos da forma simples como eles estão, mas você vê claramente nos rostos deles a alegria de estar lá louvando ao Senhor, né? Verdade. E nós, muitas vezes aqui, deixamos, de uma forma errada, mas deixamos de ir na casa de Deus e nos alegrarmos porque nós não estamos com um bom sapato, não estamos com uma boa roupa, ou porque hoje está muito quente, ou porque está muito frio, e a gente vai buscando circunstâncias para justificar a nossa falta, né, de vontade, digamos assim, de ir na casa do Senhor. Exato, e quanto mais comodidade, mais fútil nós ficamos. Eu não estou dizendo que a gente não precise, se a gente tem condições, a casa do Senhor é um lugar que nós devemos cuidar, e cuidar com todo zelo, com todo zelo. Então, se a igreja tem condições financeiras para fazer com que a casa do Senhor seja o mais aconchegante possível, o som seja o melhor possível, mas aquilo de acordo com aquilo que nós temos. Só que aí a gente começa a criar alguns cristãos mimados. Vamos colocar um exemplo clássico. Hoje está frio, tudo bem. Nós vamos voltar ao culto, mas está proibido ligar ar-condicionado. As igrejas não podem ligar o ar-condicionado. E eu tenho certeza que talvez eu ou você, num dia de calor, nós vamos para o culto, foi proibido. Nós vamos reclamar do culto, porque nós vamos falar assim, nossa, eu estou aqui, e esses diáconos, esses miseráveis, não estão ligando o ar-condicionado. Ah, mas irmão, mas é algo que é proibido. Não, mas eu não assisto o culto com calor. Eu só assisto o culto se eu estiver bem refrescado. Entende? A gente começa a priorizar coisas que não deveriam ser priorizadas. Ao invés da gente priorizar que nós estamos ali para oferecer um culto, não para assistir um culto, nós estamos ali para oferecer o nosso culto de gratidão ao nosso Senhor, a gente começa a se apegar com mínimas coisas. Ah, eu não vou nessa igreja porque essa igreja não tem um banco bom. Eu não vou naquele lugar adorar o Senhor porque não tem uma estrutura boa. Então, você se torna um cristão. Hoje em dia, a linguagem dos jovens é Nutella. Existe o cristão raiz e o cristão Nutella. Infelizmente, a gente está cada vez mais Nutella. Por isso que a gente deve parar e refletir sobre o que realmente é importante. No versículo 30, então, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. E aí ele completa, homens de pequena fé. Aqui nós temos o principal problema que gera ansiedade, a falta de fé. Fé é quando você acredita nas coisas que você nem mesmo consegue ver ainda, mas você tem fé que o seu Deus, ele irá prover. Então você está ali passando por algum momento difícil, passando por um aperto financeiro, passando por, agora nós todos aqui estamos passando por uma pandemia, mas aqueles que têm a fé que Deus nos guarda, que Deus está fazendo aquilo de melhor para a nossa vida, nós temos paz, nós temos tranquilidade, e a ansiedade, ela acaba se desfazendo naturalmente, porque a fé, quando ela é maior do que
os nossos problemas, quando ela é maior do que as nossas aflições, a gente acaba diminuindo a nossa ansiedade. Não é que você vai ser livre de ansiedade. Se você conhecer uma pessoa que é livre de preocupação de todas, de tudo, me apresenta. Não é isso. Mas a nossa ansiedade, ela vai estar num nível tão baixo que a nossa confiança em Deus, que a nossa fé vai ser suficiente para prover com que a gente fique calmo. O cristão é aquele ser que no meio da guerra, ele está calmo, porque ele sabe quem está controlando tudo aquilo. Muita gente acha que, de forma errada, que o que está acontecendo agora, Deus tirou sua mão e entregou a terra, e agora tudo de mal vai acontecer porque vai chegar o apocalipse e blá blá blá. Essas pessoas não leram a Bíblia. Deus, em nenhum momento da história, tira a sua mão. Até mesmo na pandemia, é a mão de Deus. Eu não sei o que ele quer nos ensinar, mas ele está nos ensinando muitas coisas. E principalmente, isso eu sei que ele quer nos ensinar, a ter a confiança nele, não nas nossas coisas. A ter a confiança que ele vai prover o nosso alimento, que ele vai prover as nossas vestes, não naquilo que nós temos como luxo. Deus não vai nos dar luxo. Eu lembro que na minha época, que alguns de vocês já sabem que eu já fui pentecostal, daquelas igrejas bem pentecostais, o pastor dizia que, um suposto pastor, que não é pastor, ele dizia que se você orasse pedindo um carro, você tinha que dizer para Deus a marca do carro, o ano do carro, e assim, especificar, porque se Deus te desse um Fusca, a culpa é sua que não orou direito, porque Deus está disposto a dar para você o carro que você pedir, mas desde que você faça de forma específica. E aquilo só gera problema nas pessoas. Imagine que eu vou dar aqui, deixa eu ver, o Rubem, meu amigo Rubem, eu vou pegar e vou dar para ele uma Ferrari. É só suposição, tá? Não tenho condições. Vou dar uma Ferrari pro Rubem. E aí, porque o Rubem orou para Deus e pediu aquela Ferrari e tal. A primeira vez que esse carro quebrar, o que será da vida do Rubem? O que será da minha vida se eu ganho uma Ferrari e eu tenho ali um pneu roubado? Eu vou pagar o IPVA desse carro. Então, eu vou ter que vender meu rim, meu pâncreas para poder pagar tudo aquilo que a minha vaidade quis. Essas coisas, Jesus está falando, não adianta nem pedir. O que nosso Pai, ele nos promete é o essencial, é aquilo que nós realmente necessitamos. O Nicodemos tem uma coisa muito boa, que ele diz assim que se você quer ficar rico, levanta de manhã e vai trabalhar. Se você quer viver de forma com as coisas materiais, o cristianismo é a pior religião para você. Seja muçulmano, seja outra coisa. E aí você vai virar aqueles sheiks árabes. O cristão é aquele que não coloca as riquezas acima de Deus. Não é que eu estou dizendo que é errado você ter um bom tênis, que é errado você ter um bom carro, não é nada disso. Mas se for necessário vender a sua alma para que você consiga atingir essas coisas, que essas coisas sejam secundárias. E que em primeiro lugar esteja o nosso Deus. E aí sim as demais coisas vão se acrescentar. E aí ele conduz para o final do texto dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo. Ele está dizendo assim, portanto, cristão, pare de dizer essas coisas. O que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, um cristão no meio dessa pandemia, nós cristãos temos que parar de dizer, de ficar com uma ansiedade à flor da pele, dizendo, o que será de mim amanhã? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter um teto? Será que eu vou ter o que comer? Será que os meus filhos vão ter o que comer? Será que eu vou ter roupa para vestir? Será que com essa pandemia, o Brasil quebrado e o mundo quebrado, eu vou conseguir sobreviver? Jesus fala que essas perguntas para o cristão são perguntas inúteis, que não vai fazer bem nenhum a nós. Quem deve se preocupar com isso? E ele coloca quem deve se preocupar.
são gentios. O que ele está dizendo? As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm Jesus Cristo, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas sim devem se preocupar com isso. Elas sim, porque elas não têm sentido na sua vida. O único sentido que elas têm na vida são os bens materiais. Então, elas devem se preocupar com isso. Então, quando você vê seu colega que não é cristão se preocupando com carro, se preocupando com moto, se preocupando com tênis, é isso que eles vão fazer. Eles não têm Deus, eles não têm Cristo, eles não têm o Espírito Santo. Então, a única coisa que sobra é se preocupar com coisas materiais. O cristão, pelo contrário, ele olha para tudo isso e ele vê que a preocupação sobre isso é inútil. Então, o que nós devemos fazer? Ao contrário, devemos nos preocupar antes com o reino de Deus, com a sua justiça. Versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando está dizendo buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não quer dizer que é somente buscar a igreja. O reino de Deus, ele não é aplicado somente na igreja. O reino de Deus, ele deve ser aplicado na nossa casa. Muitas vezes a gente pega esse versículo e diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então eu vou viver dentro da igreja. Eu vou deixar meus filhos passando fome, eu vou deixar meu marido passando fome, e eu vou falar para ele: não, primeiro lugar o reino de Deus. Só que lá em Timóteo nós vemos que um bom presbítero, um bom pastor, um bom homem é aquele que cuida primeiro da sua casa, para depois ele poder cuidar da igreja. Então o reino de Deus e a sua justiça é na sua casa, naquilo que você tem. Será que as coisas que você está fazendo demonstram o reino de Deus? Será que você tem aí a sua televisão, você paga por ela ou você tem GatoNet? Será que o seu auxílio que você pediu, será que você realmente precisava ou você nunca se encaixou no grupo, mas você pediu porque você quis enganar um governo? O seu imposto de renda, as suas contas, a sua senha do Netflix, a sua internet que você está assistindo a essa aula agora, você está assistindo numa internet que é sua ou você roubou do vizinho? Se roubou do vizinho, já sai e pede perdão para Deus. Então, ele está dizendo, o reino de Deus e a sua justiça deve ser aquilo que nós buscamos, nós cristãos. Porque, sinceramente, o Spurgeon fala isso. Ninguém nos obrigou a ser cristão. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e diz: a partir de hoje você é cristão, você vai ter uma vida digna, senão eu vou e te mato. Nós falamos. Então, se nós professamos com a nossa boca que nós somos cristãos, nós devemos agir de tal forma. Nós devemos fazer com que o reino de Deus e a sua justiça seja aplicado em tudo. Na nossa casa, no nosso trabalho, nossa faculdade. Você está aí em casa fazendo os seus trabalhos, será que você vai lá e pesquisa no Google a resposta correta, porque não tem ninguém vendo, e aí para tirar uma nota maior? Então nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, mesmo que isso nos leve muitas vezes a ter prejuízos financeiros, mesmo que isso leve com que a gente tenha alguma dificuldade para viver. Por quê? Fazendo isso, buscando o seu reino e a sua justiça, o próprio Deus nos assegura que nada vai nos faltar, que nós não teremos dificuldades para o que comer, o que vestir. Ele sempre e sempre irá suprir as nossas necessidades. Então nós não devemos ficar ansiosos, nós devemos simplesmente fazer o que é certo, fazer o que é correto, buscar a justiça de Deus e confiar que Ele cuidará de nós. Isso vai trazer ao nosso coração paz, isso vai trazer ao nosso coração tranquilidade, porque nós sabemos que na caminhada da vida, fazendo a vontade do nosso Deus, Ele nunca vai deixar com que nada falte para nós. E nós conseguiremos fazer com que o reino de Deus seja uma realidade hoje na nossa vida. Muitos esperam viver o reino de Deus lá na Nova Jerusalém, quando Jesus Cristo nos convida a viver esse reino hoje, de forma simples, de forma menor, com certeza, mas de uma forma em que os nossos atos já comecem a demonstrar aqui na Terra quem nós servimos e quem nós somos,
para que quando nós chegarmos no céu seja apenas uma continuidade daquilo que nós já vivemos aqui. Eu sei que você pode estar pensando, não é fácil. Jesus não está dizendo que é fácil, mas Jesus está nos colocando como uma ordem. Não sejamos ansiosos. Coloquemos tudo isso nas mãos dele e ele cuidará de nós. Amém? Eu vou pedir para a Sueli fazer uma oração para a gente, para que a gente consiga pegar esse texto e que não seja só uma simples aula hoje, mas que nós possamos aplicar esse texto na nossa vida. Aplicar esse texto, eu preciso desse texto. Nós precisamos sempre relembrar desse texto, para que a gente possa atravessar essa pandemia e atravessar qualquer outro problema que nós venhamos a ter, confiando que Deus cuida de nós e com o nosso coração alegre em poder servi-lo. Vamos orar? Você pode orar pela gente, Sueli? Sim. Deus querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor sempre fala ao nosso coração. Bendito seja o teu santo nome. Ó Deus, tu nos sondas, nos conheces, sabes da angústia que muitas vezes brota no nosso coração, porque somos pequenos demais diante de ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ensina-nos, para que a tua palavra, Senhor, não seja só algo que ouvimos, mas que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Não conseguimos fazer isso sozinhos, Senhor. Somos demais pequenos, tu sabes. Mas imploramos que o Senhor esteja agindo na nossa vida de tal maneira que possamos lembrar da tua palavra e viver a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu servo, obrigada pela lição que o Senhor nos deu. Ó Pai, tira, Senhor Deus, a ansiedade do nosso coração, porque nós não conseguimos sozinhos. Nós somos demais, Senhor Deus, pequenos, e brota no nosso coração, Senhor Deus, tantas incertezas. Ó Deus querido, não permita que o teu povo duvide do Senhor, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor nunca falhou e não vai falhar dessa vez. Acalma o coração, Senhor, dos teus servos, daqueles que estão aflitos, por qualquer que seja a questão. Não é fácil, Senhor, nós estarmos descansados. Tu nos conheces e sabes disso, mas imploramos em nome de Jesus que o Senhor esteja agindo na nossa vida e aplicando tua palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, carecemos de ti. Imploramos, Senhor, a tua paz, a tua vontade na nossa vida. Fica conosco e obrigada pela tua palavra. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos lembrar sempre que o Senhor está conosco e o Senhor faz o melhor para nós. Bendito seja o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal, aqueles que vão hoje no culto, não esqueçam das normas, de todas as normas que já foram passadas pelo WhatsApp, a máscara. O conselho da nossa igreja já comprou todo o material que nós precisamos, então, se você não tem máscara, a igreja vai disponibilizar a máscara, o álcool em gel, os diáconos estão medindo a temperatura de todo mundo que entra no templo. Então, assim, nós vamos ter toda a segurança, mas será uma grande alegria poder celebrar e encontrar os irmãos hoje. Então, aqueles que eu encontrar lá hoje, vou cumprimentar, nem que seja daquela forma mais simples, mas será bênção. Aqueles que não vão, o culto será disponibilizado de forma online. Nem todo mundo pode sair, nem todo mundo pode se encontrar, ainda mais aquelas pessoas que têm um risco maior de contaminação e que essa contaminação pode gerar sérios problemas. Então, se você não pode, o link vai ser disponibilizado e você poderá acompanhar o culto online. Rogério, Sim. O horário do culto permanece às 19h. Isso, o horário do culto permanece às 19h, só que ele será um culto menor. O culto terá a duração de 1 hora. Então, cheguem um pouquinho antes,
nós faremos o louvor, o sermão será um sermão reduzido, para que nós possamos nos encontrar, mas também não possamos nos expor muito e acabar sendo algo prejudicial para a igreja. Queremos fazer isso da maneira mais segura. Outro aviso é que, por enquanto, não haverá Santa Ceia. O Conselho está estudando uma maneira de fazer com que a Santa Ceia seja ali ministrada sem perigo para ninguém. Então, a gente está ainda pensando como vai ser a melhor forma. Agradeço por todos que estiveram aqui na nossa aula, e aqueles que ouviram hoje, até daqui a pouco, aqueles que eu não verei de forma online. Um abraço para todo mundo aí, e tenham um bom domingo, se Deus quiser.